Capítulo 16. O que é disciplina? Como esposa e mãe, recebemos a tremenda responsabilidade de disciplinar cada filho. Esta palavra disciplina toma no lar muitos significados. Parece-me interessante o fato de o dicionário incluir todos os significados da palavra, cobrindo as situações que encontramos em um lar. Em primeiro lugar, disciplina é educação. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A palavra ensina significa ficar atrás dela continuamente. Muitos pais pensam que falar uma vez com a criança é suficiente, mas seria suficiente para você? Podemos saber como devemos reagir em uma situação, mas fazer aquilo que sabemos ser necessário é coisa muito diferente. Creio que a palavra ensinar nesse versículo envolve o treinamento contínuo, o ensino e a educação continuada dos filhos nos moldes daquilo que queremos que eles sigam. Cada lar enfrenta situações diferentes e peculiares, pois cada criança única é diferente de todas as outras. E cada criança em cada família é também única e diferente. Não fomos todos prensados no mesmo molde. Isso se torna um problema para os pais, porque nos leva a compreender imediatamente que não podemos levar um filho a ser igual a outro ou qualquer outra pessoa. Eles são indivíduos e é a nossa responsabilidade educá-los no caminho em que deve andar. Segundo, disciplina significa instrução, treinamento para reagir de acordo com as regras. Todos nós, como seres humanos, parece que temos algo dentro de nós que nos leva a não querer obedecer às regras. Deus, porém, diz que os pais devem treinar os filhos a serem obedientes. Por que Ele nos deu essa ordem? Porque um filho obediente é uma criança protegida, que se sente segura. Treine seus filhos a agirem de acordo com as regras do seu lar. Muitos pais me disseram: o que devo fazer quando meu filho diz: o Carlinhos, filho da vizinha, não é obrigado a fazer isso? Que resposta devo dar-lhe? Para mim, a resposta é muito simples. Temos a nossa casa e eles têm a deles. A mãe de Carlinhos exige algumas coisas dele e eu exijo outras de vocês. Nesta casa, nós agimos conforme essas exigências e só isso. Por isso, estabelecemos em nossa casa a regra para o lar dos Price. A fim de ensinar os filhos como agir e reagir, você precisa dar o exemplo. Nunca se esqueça disso. Você não pode dizer a seu filho: faça o que falo e não faça o que eu faço, pois assim estaria estabelecendo duas medidas. É isso que está errado com os jovens de hoje. Meu marido trabalha na polícia há quase 30 anos e seus colegas que tratam dos problemas da delinquência juvenil ouvem frequentemente essa queixa por parte dos jovens. Ah, se meus pais tivessem insistido para que eu obedecesse. É interessante que eles não dizem isso aos pais, mas reconhecem a vantagem de uma educação desse tipo, quando conversam com as autoridades. Com um olhar quase triste, uma jovem, minha conhecida, afirmou: minha mãe pensa que pode estabelecer uma série de regras agora que eu vou obedecê-las, mas perdi o respeito por ela há muito tempo. É tarde demais. Precisamos ganhar o respeito dos filhos, estabelecendo as regras no lar, ensinando-os a agirem de acordo com as mesmas, pelo nosso exemplo. Creio sinceramente que 98% do que ensinamos aos filhos é aprendido através do exemplo. Eles observam a maneira como reagimos, como falamos, como sentimos e começam a imitar nossas atitudes. É por isso que falamos tanto em atitudes neste livro. Nossas atitudes devem ser corretas diante do Senhor. Filipenses 4:9 afirma isto. Paulo teve a coragem de dizer: o que vocês aprenderam comigo, o que me ouvirem ensinar, podem imitar porque estão agindo corretamente. Seria ótimo se você pudesse dizer a seu filho: querido, se você me vir fazendo alguma coisa, pode imitar-me. Pense nisso. Mas ouça as palavras de Paulo. Faça aquilo que faço, pois estou certo de que meus atos são aqueles que Cristo gostaria que eu praticasse.
Paulo tinha um relacionamento tão íntimo com Jesus que se sentia com o direito de fazer essa afirmativa. Salientou ainda: se você fizer essas coisas, o Deus da paz ficará com você. Você quer ter paz em sua alma, em seu coração, em seu lar? Procura aproximar-se tanto de Jesus que ele só precisará murmurar em seu ouvido o que deseja que você faça e você obedecerá, alcançando assim a verdadeira paz. Disciplina para controlar. Terceiro, disciplinar é controlar, dirigir nossos filhos. Não há nada mais triste do que ver uma criança que não pode ser controlada pelos pais. Como você sabe se seu filho está sob controle? Se ele é obediente, está sob controle. Se você pode dizer a seu filho, não faça isso, e ele não faz, então está sob controle. Se você puder levar seu filho à casa de alguém e ele souber comportar-se, é porque está sob controle. Se você quiser saber se os amigos acham seu filho bem comportado, pergunte como ele age na casa deles. Se de repente eles começarem a dizer: seria ótimo se você pudesse vir almoçar conosco, mas não gostaríamos que o Pedrinho ficasse aqui, você pode estar certa de que ele não está sob controle. Quarto, disciplina também significa correção. Da mesma forma que a palavra de Deus é dada para nos corrigir e castigar, a disciplina deve também ser a correção como alvo. A disciplina não significa correção contínua, ela exige muito mais do que isso de você. Há duas maneiras fáceis de a mãe fugir do dilema da disciplina. Ela pode esquecer-se completamente do assunto e permitir que a criança dê as ordens, ou pode fazer de tudo com a vara na mão. Mas nenhuma dessas atitudes é a solução para o problema da disciplina. Há muitos passos entre esses dois extremos, e a correção é um deles. Aprenda a corrigir seu filho com o seu tom de voz e com a maneira como olha para ele. Vamos discutir mais detalhadamente esse ponto em outro capítulo. A palavra disciplina é derivada do termo discípulo. Você está disciplinando seu filho? Compreendi o significado belíssimo da palavra discípulo quando estava lendo certo dia a história de João Batista e seus discípulos. João Batista estava ganhando discípulos e aguardando a vinda de Jesus Cristo. 2 dos discípulos de João tinham sido tão bem ensinados que no momento em que viram Jesus, deixaram João e seguiram a Jesus. João 1, do 35 ao 37. Seria tão bom se nós mulheres disciplinássemos de tal forma os nossos filhos que no momento em que encontrassem a Jesus Cristo, eles imediatamente o reconhecessem e quisessem que ele fosse em sua vida uma força tão vital como ele é na nossa. Isso significa que devemos viver diante deles na maneira como Jesus quer que vivamos em casa. Essa é, de fato, uma grande responsabilidade. Se você acha que ensinar os filhos não é uma responsabilidade, estou certa de que vai mudar a ideia antes de terminar a sua tarefa. Disciplina externa para obter controle interno. Disciplinamos exatamente para obter o controle interno. É assim que tudo começa. Algumas mães me contaram que começaram a disciplinar seus bebês com amor desde que os trouxeram da maternidade. Estou pensando em uma de minhas netas que foi disciplinada em relação à música desde pequena. Minha filha costumava cantar para ela todas as noites. Desde o dia em que levou da maternidade para casa, ela ficava do lado do berço, fazia uma oração e cantava. Certa noite, dormi na casa dela e bem cedo da manhã ouvi aquela gracinha de 1 ano entoando a música do hino Jesus me ama, com uma vozinha infantil. Vejam bem, essa é uma forma de disciplina. Começou do lado de fora, mas logo se tornou parte dos processos íntimos da criança. Fazemos uso da disciplina exterior para obter controle interior. Provérbios 25, 28 explica: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você quer criar filhos que sejam como cidades derrubadas? Vemos muitos jovens assim hoje em dia. No momento em que acontece alguma coisa inesperada, eles caem. E as mães perguntam: o que será que aconteceu? O que fiz? Não compreendo. Fiz tudo por essa criança, dei-lhe tudo, mas aquilo que ela mais precisava era você mesma. Frequentemente roubamos de nossos filhos aquilo que eles mais precisam, nós mesmas. É justamente isso que lhes dará o controle interno que tanto queremos que eles tenham.
Ser boa mãe é uma coisa que leva tempo, muito tempo. A criança aprenderá a ter autoaceitação através da obediência. Lemos em Provérbios 15:32. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma. Só você não é uma pessoa disciplinada e sente desprezo por si mesmo. Comece a disciplinar-se logo e descobrirá que vai passar e ter uma opinião melhor da sua pessoa. Quanto mais disciplinada se tornar, tanto mais elevada a sua opinião a seu próprio respeito. Como mães, temos a responsabilidade de ensinar os filhos a obedecerem, pois a longo prazo isso irá ensiná-los a se aceitarem melhor. Todas nós conhecemos a sensação agradável que sentimos quando sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Este é o sentimento que queremos ver expresso na vida dos filhos. O treinamento é um projeto a longo prazo, não acaba quando o filho vai para o colégio. Deus nos deu uma tarefa de 20 anos. Quando compreendemos que Deus nos deu uma vida bastante longa, 20 anos não são a verdade muito tempo. Você estava provavelmente ansiosa para ter o seu primeiro filho. A escolha da responsabilidade que tem hoje foi sua. E criar filhos é um trabalho muito sério. Leva tempo, o seu precioso tempo. Isso significa que você deve oferecer-se como sacrifício no altar, pois Deus quer que se entregue completamente esse trabalho de criar filhos, que é um dos mais importantes. Por que acho que precisamos começar a ensinar os filhos quando são ainda bem pequenos? Porque a palavra de Deus diz que é assim que devemos fazer. Está surpresa? Eu fico emocionada ao pensar que Deus afirmou isso, muito antes do que qualquer outra pessoa. Olhe, Deus nos conhece muito melhor do que nós nos conhecemos, e Ele sabe a responsabilidade e os sacrifícios necessários para cumprirmos nossa missão de mãe. Esses sacrifícios começam no momento em que você descobre que está grávida. Eles começam com o seu corpo e a partir do momento em que a criança nasce, você começa a sacrificar-se por ela. Quando não estamos dispostas a nos sacrificar e aceitar as responsabilidades, encontramos problemas. Deus fez as coisas desse modo. Ele nos diz em Isaías 28:9. A quem, pois, a ensinaria o conhecimento, verdades? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? É aqui que começa a disciplina e o treinamento. Como treinar? A Bíblia também nos ensina como agir. Disciplina não é a coisa que se ensina de uma só vez. A Bíblia estabelece o método, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Que ilustração magnífica sobre o treinamento dos filhos. Não pode ser feito de uma sentada só. Tínhamos um vizinho que pensava que uma boa educação sexual para os filhos podia ser dada, fazendo-os sentar em uma poltrona e ler um artigo bem escrito sobre o assunto. Ele cria que se fizesse isso seria suficiente para que ficassem sabendo tudo o que é necessário sobre sexo. Ao encontrarmos alguém assim, pensamos, como pode ser tão tolo? Mas somos também muito tolas quando acreditamos que podemos treinar os nossos filhos ensinando cada coisa uma vez e depois ficando horrorizadas e perdidas quando descobrimos que aquilo que julgávamos sob controle surge de novo. O que precisamos compreender é que o treinamento precisa ser contínuo. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. À medida que os filhos vão crescendo, devemos ensiná-los a acertar certas atividades no lar sem dar muitas explicações. Sei que isso contraria as opiniões que prevalecem atualmente, pois os especialistas afirmam que devemos explicar tudo aos filhos. Mas há coisas que não devemos expor a eles. Existem atividades no lar que não devemos ser discutidas. As crianças não têm nada a ver com elas. Trata-se de uma decisão feita pelos pais e a criança tem de obedecer, ponto final. Quando mais cedo aprendermos isso, tanto melhor será a vida em casa. Veja bem, não é possível viver tropeçando pela vida com um pé na lama, na terra e outro no céu. Se quisermos ter um lar cristão, ou você faz as coisas como Deus quer, ou os seus esforços serão inúteis, provocando graves problemas na vida dos filhos. Se isso está sendo um problema para você, então ore mais, leia mais a palavra e considere melhor aquilo que Deus quer de você.
Precisamos ensinar padrões aos nossos filhos, a fim que eles aprendam a julgar o seu próprio comportamento. Não deixamos muitas vezes de ensinar-lhes aquilo que esperamos deles. Um dia nós os criticamos por causa de uma coisa que tenham feito, e no dia seguinte deixamos passar o mesmo ato sem correção. Um dia usamos a vara por determinado motivo e no dia seguinte a ignoramos. Agindo assim, não estamos ensinando os padrões que necessitam. Viva você também de acordo com os padrões. Em nossa casa, nós não mentimos e esperamos que os filhos não mintam. Você já imaginou o que se passa no coração de seu filho quando você diz: "Olhe, Carlinhos, você mentiu e aqui em casa ninguém mente"? E 2 minutos depois, mais tarde, quando o telefone toca, ele ouve você dizer à sua filha mais velha: "Se for a doutora Júlia, diga que não estou". Você acaba de quebrar os padrões, deixando seu filho sem um padrão pelo qual medir-se. Ele começa imediatamente a pensar: "Veja só, às vezes eu posso mentir e outras vezes não. Acho que não posso mentir quando minha mãe está por perto. Se ninguém ficar sabendo, então posso mentir, certo?" Errado. Devemos proteger nossos próprios padrões e construir aqueles que vão servir de base na vida dos nossos filhos. Nosso desejo é treinar os filhos de tal maneira que eles possam resolver seus problemas com esperança, expectativa e alegria. Isso exige que você faça a mesma coisa. Você permite que os problemas a deprimam de tal forma que as suas atitudes se modifiquem? Se age assim, está então esperando que o mesmo aconteça a seu filho. Assim que começar a enfrentar problemas na escola, ele ficará abatido e se sentirá diminuído. Irá perder aquela alegria e esperança de poder resolvê-los, em vez de chegar em casa e dizer: "Tive um problema na escola hoje". Seu desejo é que seus filhos lhe contem seus problemas, a fim de que possa ajudá-los a resolvê-los. Mas se eles virem que você não sabe enfrentar problemas, não vão procurá-la, a fim de ajudá-los em seus próprios problemas. A disciplina se transforma em castigo quando motivada por um sentimento de vingança, ira ou egoísmo. Você não precisa sequer pegar uma vara se estiver sob o domínio de uma dessas 3 emoções. O que quero dizer quando afirmo sentimento de vingança? Por exemplo, você está com raiva do marido ou está aborrecida com qualquer outra situação e se vinga em seu filho. Não importa como esteja tentando disciplinar seu filho, a correção se transforma imediatamente em castigo, se permitir que o sentimento de vingança interfira. A disciplina se transforma em castigo quando existe ira na correção. Estou falando da ira explosiva que a Bíblia diz ser pecado. Existe, porém, um tipo de ira que não é pecaminosa, mas santa, quando você se zanga contra algo que merece ser abominado. Seus filhos sabem a diferença e você também. Quando você trata seus filhos com raiva, não poderá discipliná-los como deve. Já vi mulheres agarrarem uma criança pela mão, arrastá-la para o quarto e dizer: "Você tem que fazer isso e aquilo". 2 espécies de sentimentos estão provavelmente envolvidas em uma situação como essa. Vingança, porque a criança fez algo que aborreceu a mãe, e ira. Isso é castigo e não disciplina. Quando você tenta fazer o filho comportar-se bem, passando naquilo que as outras pessoas possam dizer a respeito, está então permitindo que o egoísmo se introduza em sua disciplina. Está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com o bem-estar do seu filho. Você não quer dar má impressão diante dos outros. O seu eu começa a colocar-se em posição de destaque e a disciplina se transforma em castigo. O propósito da disciplina. Quando estamos disciplinando os filhos, queremos ensiná-los a reconhecer a diferença entre a atitude certa e errada. Isso significa que teremos de observar nossa própria atitude. Onde vamos conseguir uma atitude certa quando temos uma atitude errada? Aos pés de Jesus, através da oração, pedindo ao Espírito Santo que nos guie, do modo que Ele quiser orientar-nos, mover-nos e viver através de nós. As atitudes serão certas se forem aquelas que o Espírito Santo quer que tenhamos. A disciplina também envolve o ensino dos valores, o reforço da obediência, ensinar os filhos que serão mais felizes quando foram obedientes e que a obediência é o comportamento aceitável, certo? Como reforçar o comportamento positivo? Em primeiro lugar, elogiando os filhos quando são obedientes. Minhas filhas me disseram um dia, há muitos e muitos anos atrás: "Mamãe, por que você vê sempre as coisas erradas que fazemos e nunca fala sobre as certas?"
Não sei se você é a culpada desse erro, mas eu fui. Precisamos reforçar as coisas boas da vida dos filhos, para que eles compreendam que podem conseguir mais atenção com o bom comportamento. Lemos em Colossenses 3:21: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Podemos dominar a vontade deles sem deixá-los desanimados, quando lhe ensinamos qual deve ser o comportamento certo. Uso de prêmios na disciplina. Podemos também reforçar o comportamento certo através do uso de recompensas. Muitas pessoas me disseram: não acho que é bom premiá-los sempre por serem bons. Concordo, mas veja bem, se seu marido não lhe agradecesse de vez em quando pelas boas refeições que você faz para ele, como se sentiria? Você ficaria sentido e pensaria: bem que eu queria que ele notasse como me esforço para agradá-lo, certo? Isso é porque todos desejamos ser recompensados. Toda vez que somos recompensados por algo que fazemos por alguém, sentimos logo vontade de fazer muito mais por essa pessoa. Ou seja, certa vez, um homem com quem estava discutindo este assunto disse: gostaria de saber por quanto tempo você trabalharia se não tivesse sua recompensa no fim do mês. Veja bem, o envelope de pagamento é uma espécie de recompensa pelo tempo que passamos trabalhando. Não iríamos trabalhar muito se não fosse a recompensa. E o mesmo acontece com os filhos. Eles também precisam de recompensas. O método em sua casa deve ser estabelecido por você, mas gostaria de fazer uma sugestão. Mantenha os prêmios bem simples. Sempre temos a tentação de começar esse sistema de recompensas com grande alarde, mas ele deve estar de acordo com a idade de seu filho. E lembre-se de que o prêmio terá de crescer conforme a idade. É surpreendente ver como um abraço pode significar muito para uma criança. Passar a mão na cabeça da criança já é premiá-la, se ela tiver agido certo e você tiver ficado contente. Não deixe de observar essas ocasiões para reforçar o comportamento certo. A desobediência direta sempre deve ser corrigida. Convém lembrar o reverso da medalha. A desobediência é o comportamento errado e precisa sempre ser corrigida. Isso toma tempo e exige grande esforço de sua parte. É preciso ser uma mãe muito observadora para reconhecer essa espécie de desobediência direta. Há algumas regras sobre a correção que você precisa lembrar. Primeiro, excesso ou falta de disciplina levam ao mesmo resultado: criança desanimada. Quando exercer a disciplina em forma de correção, ela deve ser aplicada com amor. Se você estiver zangada na ocasião, estará castigando e não corrigindo. A correção deve ser aplicada com perseverança. A falta de perseverança é uma das causas do fracasso da educação do lar. Deixamos de ser perseverantes porque, novamente, o velho eu se apresenta. Como você sabe, ele entra de mansinho, sem avisar. Parece surgir quando estamos fazendo alguma coisa de que gostamos muito. Você já disse a si mesma: por que será que eles se comportam mal sempre que estou no telefone? Porque é justamente nessa ocasião que pensam que podem fazer isso. Nem sequer tentariam fazê-lo se soubessem que a mãe diria calmamente: um momento, por favor, preciso resolver um assunto. Qualquer pessoa espera por você no telefone. Isso já aconteceu comigo e fiquei ali sentada esperando por ela, orando e dizendo: obrigada, Senhor, por uma mãe como essa. A educação de seu filho é mais importante que a sua conversa. É mais importante que o programa de TV ou o livro que está lendo. Nada deveria ser mais importante para você do que a boa disciplina de seus filhos. A vida inteira deles depende disso. Para ser realmente uma boa disciplinadora, você tem que reconhecer a desobediência. É surpreendente como muitas mães parecem desligar os aparelhos de audição e colocar venda nos olhos, sem perceber sequer que o filho está sendo desobediente. Lembro-me de uma amiga que veio ver-me certa noite e disse: Shirley, tenho um problema. Eu queria dar um prêmio à minha filhinha porque me obedeceu, porém não quero que os irmãos fiquem com inveja. Como eu poderia fazer isso? Perguntei-lhe o que tinha acontecido. Ela me contou que estavam voltando da escola, ela precisou parar no supermercado e estava com pressa porque o marido ia chegar cedo. Mandou então que os filhos ficassem no carro enquanto corria para buscar o que precisava. Nem tinha acabado de entrar quando 2 dos filhos foram atrás dela e logo mais os outros 4. Mas a menininha continuou obediente, sentada no carro. Quero recompensá-la por isso, disse minha amiga. Como posso fazê-lo? Respondi: olhe, você não tem problema nenhum com a menina a quem vai dar o prêmio.
O seu problema é com os outros 6 que lhe desobedeceram. Ela não havia pensado nisso, nem sequer compreenderia que tinha problemas de obediência com outros 6 filhos. É preciso reconhecer a desobediência antes de qualquer outra coisa. Crianças precisam de disciplina. Quando disciplinamos os nossos filhos, estamos satisfazendo uma de suas necessidades básicas. As crianças precisam de disciplina, devem aprender o autocontrole e isso é feito através da obediência e disciplina. A criança possui domínio próprio e é feliz. As crianças não obedecem por natureza. Quando você compreender que é difícil ser submissa, poderá também entender melhor os filhos. Quando estamos ensinando disciplina aos filhos, precisamos ser disciplinadas. Se você é uma pessoa indisciplinada, sem dúvida irá criar um filho indisciplinado. Eu sei por experiência própria que disciplinar-se a si mesma é uma das coisas mais difíceis. Quando faço um retrospecto da vida dos meus filhos, compreendo que, enquanto estava disciplinando a mim mesma, não os disciplinava como devia. Como resultado, as minhas filhas têm necessidade de disciplinar-se a si mesmas em muitas áreas de sua vida, e isso é difícil para elas como adultas. A hora certa de disciplinar é na infância. Eu não fui uma criança verdadeiramente obediente e cresci com uma atitude mental bastante indisciplinada. Acho que minha mãe se cansou e disse: "Está bem, eu desisto." Você sabe o que acontece? Não desanime, nem desista dos seus filhos que têm problema com a disciplina. São eles que precisam mais do seu amor. Eles estão pedindo a disciplina. Ainda assim, rebelam contra ela. Lembro-me de que quando eu era criança, eu queria que alguém me fizesse agir direito. Os seus filhos estão desejando o mesmo. Você tem um Pai Celestial que prometeu discipliná-la e corrigi-la. Permita que Ele o faça, a fim de que possa tornar-se a disciplinadora amorosa e protetora de que seu filho precisa. A Bíblia tem muitos versículos sobre a correção dos filhos. Provérbios 13:24 diz: "O que retém a vara aborrece o seu filho." A melhor de todas as varas é aquela colhida ao natural, um galho de árvore fino e comprido. Não há nada que arda mais. O restante de Provérbios 13:24 é realmente interessante. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Em outras palavras, se você ama realmente a seus filhos, terá de corrigi-los quando não obedecerem. Certo dia, ouvi minha filha bem comportada, que nunca tinha apanhado, conversando com uma filha da vizinha. A outra menina estava chorando porque apanhará da mãe e minha filha lhe disse: "Não fique triste, Lúcia, sua mãe ama você." Quando contei a meu marido naquela noite o que ouviria, ele disse: "Descubra qualquer motivo amanhã, não me importa qual seja, e a corrija. Ela precisa saber que você a ama." A Bíblia menciona a disciplina na hora certa. Reflita sobre estas outras passagens que falam de disciplina e correção. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19:18. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23:13 e 14. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Provérbios 29:15 ao 17. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. A direção do Espírito Santo na disciplina. Lemos em 1 Pedro 1:22, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. É o Espírito Santo que nos ensina a verdade que irá purificar nossa alma. Verdade sobre nós mesmas que não conhecíamos antes. O Espírito Santo faz o papel de uma lanterna que mostra claramente aquilo que você não conseguia ver. Por exemplo, eu não sabia que tinha um temperamento irritado até me casar. Não sabia que era egoísta até minhas filhas nascerem. Compreendi então que minha vida girava literalmente em torno de mim mesma e daquilo que desejava. Comecei a entender então
que, se quisesse ser para aquelas crianças o que Deus queria que eu fosse, tinha de fazer algumas modificações. Louvo a Deus por ter me mostrado isso. Lembre-se de que nenhuma mudança se faz da noite para o dia e, portanto, não desanime. Pensamos muitas vezes, bem, vou pôr em prática esses princípios e na mesma semana que vem, tudo estará 100%. Você tem de modificar-se continuamente. Eu sempre acreditei que, se meus filhos viessem a amar ao Senhor e passassem a crescer em Cristo, eu teria então tido sucesso como mãe. Este era um sentimento profundo em meu íntimo. Mesmo que eles estivessem ganhando $1 milhão, se não fossem verdadeiros cristãos, amando realmente ao Senhor, eu me teria considerado um fracasso como mãe. Em retrospecto, compreendo que foi esse o objetivo que Deus honrou, e não os esforços diários para pô-lo em prática. Deus honra o alvo e o esforço para se conseguir alcançá-lo. O Senhor me deu um pequeno poema enquanto estava no hospital pouco antes de ser operada. Eu tinha acordado durante a noite com esse pensamento gravado na mente. Sem sofrimento não há cura. Pensei comigo mesma, será isso verdade? E quanto mais pensava no assunto, melhor compreendia que para haver cura temos de passar pelo sofrimento. Quando voltei à cama, essas ideias continuavam a passar pela cabeça até que me sentei e escrevi. Acredito que foi o Espírito Santo quem as ditou. Existem aqui 2 pontos que nós, as mães, devemos ouvir com muita atenção. A dor do pecado é apagada pela salvação. A dor do egoísmo é curada pela generosidade. A dor da ira é curada pela submissão. A dor do corpo é curada pelos seus açoites. A dor da perda é curada pelo Consolador. A dor da solidão é curada pelo amor. A dor da disciplina é curada pela obediência. A dor da culpa é curada pelo perdão. A cura perfeita é estar presente com Ele. Convém pensar como é penoso ser egoísta. A única cura para o egoísmo é dar. Quando você tem filhos e marido, está no lugar certo para começar a dar, para que seu egoísmo possa ser curado. A disciplina também é algo penoso e é curada pela obediência. Você acha difícil aplicar disciplina? Submeta-se então ao Espírito Santo e permita que Ele a discipline, através da obediência. Espero que você seja grata pelo ministério do Espírito Santo na sua vida, que é de todos o de maior valor, pois realiza nela a mais eficaz das curas. A única coisa que a Bíblia exige dos filhos é que sejam obedientes. As coisas que você quer construir na vida de seus filhos só poderão acontecer se você ensiná-los a obedecer. Caso seus filhos não sejam obedientes, muitas áreas da vida deles serão deixadas incompletas, porque você foi muito egoísta ou muito preguiçosa para ser uma boa disciplinadora. Aplicação pessoal. Quero dar-lhes algumas sugestões que me ajudaram muito. Uma senhora procurou-me depois de uma das reuniões e disse: há 1 ano e meio atrás assisti às suas aulas e pensei que estivesse aplicando alguma das coisas que ensinou. Voltei agora e vi que na verdade não estava. As coisas às vezes acontecem muito devagar em nossa vida, portanto, não fique desanimada se não tiver sucesso em uma semana ou até mesmo em 1 ano. Basta olhar para trás, para o ano que passou, e ficará admirada ao ver quanta coisa o Espírito Santo introduziu em sua casa, em sua vida, no rápido espaço de 1 ano. Na verdade, por que você não para 1 minuto e escreve em um ponto como está agora? Mencione como você se sente, como pensa, quais são os seus problemas e assim por diante. Dentro de 1 ano, você lerá suas anotações e dirá: veja só, e isso já foi resolvido. Aquela situação que julguei ser um problema tão sério foi resolvida no ano passado. Louvado seja o Senhor.